Oi, pessoas! Hoje o assunto é o mais especial dos quais eu já abordei neste canal. Hoje eu tomei a liberdade e o atrevimento de falar um pouquinho de quem é Jesus, o que ele significa na minha vida e o que ele pode significar na sua também. Eu espero que o meu exemplo te motive, te faça repensar, te faça refletir e te traga bons insights também, porque a vida aqui na Terra ela foi feita para a gente viver bem, feliz, viver em abundância, né? Claro, os problemas fazem parte, eles vêm, mas se você souber tomar as medidas certas, as decisões certas, eles podem ser bem menores. Então fica no vídeo, porque hoje nós falaremos de quem é Jesus. Vamos conhecer ao Pai de uma forma simples e acessível. Bora pro vídeo! Meu nome é Kellen Gosdezinck, eu sou empresária há mais de 10 anos, entusiasta e uma mulher cristã, antes de mais nada. E hoje eu vim aqui abordar este tema, que é muito especial. Faz muito sentido para mim, várias coisas vêm acontecendo nos últimos anos aí, e eu acho que essa evolução muito se dá do propósito do qual ele tem para mim, né? E compartilhar da palavra dele, dos ensinamentos do Pai, é uma das coisas que faz parte desse propósito, né? Que eu achava que tinha consciência do que era um propósito meu de vida, até que eu entendi que não tinha nada a ver com o que eu achava que era, e aos poucos eu estou descobrindo isso melhor. Já sei qual é a ideia central, mas agora estou lapidando o restante. E uma das coisas que quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, me aprofundar, me relacionar melhor com Deus, conhecer a Jesus e seus ensinamentos, qual era o seu propósito aqui na Terra, qual era a sua missão, estudando mas antes de começar eu me sentia meio perdida, né? Por onde eu começo? Aí você começa lá, vamos supor, começa lendo a Bíblia. Aí você começa em Gênesis, daí começam umas histórias muito aleatórias, algo assim que vai na contramão do que diz a ciência, até então do que eu conhecia. Aí eu falei, estava muito confusa, até que eu recebi um passo a passo e você pode começar por esse, depois por esse, e é isso que eu vim mostrar para vocês, né? Como é que a gente tem acesso ao Pai, como é que a gente conhece melhor a Jesus, entende quem é de fato este homem que veio à Terra com uma missão, né? Filho, né? Pai, enfim, vamos desvendar este segredo. Pois bem, eu vou usar alguns exemplos meus, não vou contar a minha história aqui, mas esse canal foi criado há 2 anos aqui para falar de conteúdos relevantes, para ter o intuito, né, de eu poder compartilhar um pouco do meu trabalho, que eu gosto muito de falar de gestão, de falar de tecnologia, de falar de energia solar, de falar de alguns livros que eu li, de falar de alguns ensinamentos, né, de rotina, e agora eu vou começar a falar de Jesus aqui também, tá? Da forma como eu acredito que ela é acessível, sabe? Sem sem criar uma coisa assim, nossa, é muito aleatório. Não, vou falar de uma forma fácil, para que você entenda, para você que talvez não seja cristão e queira entender um pouquinho mais. Viver, né, hoje, quando eu digo assim que eu sou cristã, eu ajo como tal, né? Eu entendi qual era a missão, eu entendi melhor depois de qual era o propósito que Deus tinha para minha vida e o que Ele espera, um pouquinho do que Ele espera de mim. E aos poucos, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vou descobrindo. Então, o ser cristão é muito desafiador, porque vai na contramão do que o mundo nos oferece, né? Eu vejo que a geração de hoje ela está um pouquinho perdida. Ela está um pouquinho, esse excesso de liberdade, né? O livre-arbítrio de cada um, de todo mundo achar que eu posso criar uma nova língua portuguesa, né? Nós temos aí o nosso idioma querido, que está sofrendo com umas alterações aí que são lamentável, né? Então, esse excesso de liberdade que pode achar que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, de que você pode fazer o que você quiser com o outro, né? Eu acho que muitas vezes o que você faz com você mesmo também ultrapassa o limite do outro.
que é até onde vai a minha liberdade, até onde começa a do outro. Então não está muito claro e é muito sutil essa linha. E ela está ultrapassando os limites do que é coerente, né? Os valores de família estão se perdendo. E eu acho que é por isso que esse tema é tão importante, né? Então, tá, mas Kelly, eu não vou falar de religião, tá? Vou falar do pai, vou falar de como ter acesso a ele, vou falar de como se relacionar com ele, tá? Então hoje nós temos a Bíblia, né? Que ela é o livro o livro mais antigo do mundo, tem mais de 3.000 anos, tem várias histórias, vários personagens. É engraçado que ela tem antes de Cristo, ela é dividida, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E quando a gente fala de histórias antes de Cristo, que já vem trazendo uma profecia, né, de que o Messias chegaria aqui, né, para fazer o seu propósito, botar em prática a missão que Deus tinha para ele, são épocas diferentes. Nós temos vários autores, nós temos Jó, nós temos Moisés, nós temos vários autores ali na Bíblia que são de épocas diferentes e que trazem a mesma profecia e que ela acaba acontecendo ali com a chegada de Cristo na Terra, né? Então, tá, quem é Jesus? Por onde começar? Primeiro entender, para ter acesso ao Pai, eu preciso entender, na minha humilde opinião, quem é Jesus, né? Quem é o Filho de Deus, né? Quem é esse ser humano, este homem que veio para cá que não tinha pecado algum e que operou uma série de milagres, veio, contou uma história, depois foi crucificado. Quem é esse homem, né? Então, para eu entender quem é Deus, eu preciso entender quem é Jesus. Jesus tinha seus apóstolos, né? Os 12 apóstolos, discípulos, né? Então, eu começaria talvez hoje lendo a Bíblia por João, para entender um pouquinho melhor a história de Jesus. Nós temos outros livros, né, diversos ali, que todos falam um pouquinho, mas eu acho que ele traz uma abordagem muito assertiva, né, e falando muita coisa de quem é o Filho de Deus e qual era o propósito dele aqui para conosco, né. Aí nós temos ali o livro 1 João e 2 João, tá? É o livro João, não é o primeiro, não é o segundo, é o livro João. Depois talvez eu leria Provérbios, né, que é um livro antes de Cristo, que foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais rico de toda a terra, né? Ali, Provérbios um manual Provérbios é um livro um manual de como você conduzir os teus atos, né, o teu dia a dia, de como você tratar as pessoas, de mulheres, de como ser uma mulher, né? A mulher de Provérbios 31, mas eu não leria, começa pelo fim não, começa pelo começo e vai meditando na palavra. O que é meditar na palavra? É você ler um versículo, que é uma linha no caso, e entender de fato o que é aquilo. Quando eu falo assim, começa por João para entender melhor quem é Jesus, é para entender tudo que está escrito ali, sabe? Eu acho que antes de ler Provérbios, que é o manual da vida, você pode assim, não quero saber quem é Jesus, então leia Provérbios. Depois leia João e assim por consequência, aí você vai estudando. Por quê? Tudo que você aprende hoje em livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal e tudo mais, está na Bíblia. É incrível, está tudo na Bíblia. Só que, assim, são palavras, são termos que eram usados em outra época. E muitas coisas do que está escrito ali você tem quase que traduzir, e de fato é traduzir, tá? Por isso nós temos algumas Bíblias com versões atuais e algumas vêm já com uma autoexplicação para ajudar você a entender um pouquinho melhor do que está escrito ali. Eu uso, por exemplo, a Bíblia da Mulher. Então ela vem no rodapé ali escrito várias coisas explicando que cada situação aconteceu e trazendo um enredo daquela história. Mas aí você tem uma infinidade de Bíblias aí que vão trazer uma forma mais simplificada da palavra. Eu gosto, a minha original, eu esqueci o nome da versão, mas ela é bem tradicional a versão, porque se eu tenho alguma dúvida, eu pego um aplicativo, jogo outra versão e entendo melhor o que está escrito ali. Ok, Kelly, vou ler a Bíblia então, entendi o que você quis dizer até agora, mas tá, quem é Jesus que você não falou ainda? Vamos lá? Por que eu falo pra gente bato tanto em cima da Bíblia? Porque a Bíblia é o manual da vida.
E uma vez alguém me explicou isso, eu não lembro quem foi, aonde foi, qual pregação, enfim, é que Deus, nosso Pai, se comunica com nós e nós nos comunicamos com Ele. Ele consegue ouvir os teus pensamentos, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas piores falhas, Ele conhece os seus pecados. Mas Ele quer ensinar você. Por isso que eu falo, você quer uma transformação na sua vida? É possível, porque Ele é o Pai do ouro e da prata. Jesus foi o cara que ressuscitou pessoas, né, que curou pessoas. Ele consegue fazer tudo de forma instantânea. Mas Ele quer que você viva uma vida em abundância. E muitas vezes Ele vai te dar o que você quer, ou te dar a cura que você precisa, mas você não vai aprender com aquilo. Então, você precisa passar por um processo de amadurecimento para entender o que Ele quer da sua vida. Ele tem um plano para cada um de nós. E às vezes a gente vai na contramão desse plano. Às vezes talvez a gente não queira aceitar, talvez a gente não queira nem buscar entender. Porque se todos nós buscássemos a entender qual é esse plano, nós a gente iria, eu enrolei a língua, nós iríamos agradecer esse plano que Ele nos traz. Se nós parássemos e estudássemos e a gente fosse entender um pouquinho melhor, né? Então, voltando, o mundo hoje e o mundo naquela época também era extremamente caótico, tá? Na época da vinda de Jesus, Deus mandou o Messias para nos perdoar. Sim, para nos perdoar. Jesus foi mandado para a terra e crucificado por um motivo, para nos salvar, nos redimir de todos os nossos pecados. Lembra da história de Noé, do barco, dos bichinhos, dos casais que entraram, onde Deus acabou eliminando todas as pessoas do mundo, deixando só a família de Noé, e dali surgiu uma nova linhagem, porque o mundo estava em completa perdição. E a vinda de Jesus foi basicamente para isso, para nos redimir disso também. Então hoje Ele veio para um povo específico, mas esse povo não os aceitou. E Ele abriu para que todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus. Então tem que existir, gente, para você que é cético nesse assunto, tem que existir um plano depois daqui. Não é possível, olha o nosso corpo como ele é perfeito, ele parece um robozinho, né? Se uma coisa para, se um órgão falha, todo o resto decai. Olha quantas coisas acontecem de milagres, né? Olha como é tudo perfeito, o ar que a gente respira, a atmosfera, o mundo em si. Não faz sentido que não haja alguém muito superior acima de nós que criou isso tudo, sabe? E se você tem um podcast que eu indico, eu posso deixar, inclusive no link aqui do canal, me ajuda a lembrar de você depois, que ele explica um pouquinho de ciência e religião. Então, até o ponto, o que eu aprendi na escola, parecia que a palavra não fazia nenhum sentido, aliás. Mas aí, se você for estudar de fato a ciência, você vai ver que sim, cada vez mais a Bíblia traz grandes verdades e a ciência está comprovando isso, tá? Então, para você entender melhor quem é Jesus, o que Ele é, qual é a missão dele, a primeira coisa que você deveria fazer, né, que eu fiz, é você entrar no seu quarto, botar o seu joelhinho no chão, pode fechar os olhos ou pode não fechar, e falar com Ele. Tem uma música linda que se chama Oi Jesus, que é da Isadora Pompeu, se eu não me engano. E essa música é linda. E é sobre falar com Deus, o que pedir para Ele se mostrar para você. Quando você quer comunicar a Ele alguma coisa, você senta e faz uma oração. Pode ser feita no carro, pode ser feita sentado, pode ser ajoelhado no quarto, enfim. Mas se você quer de fato conversar com Ele, entender e se envolver, é tipo dirigir e mexer no celular. Não faça isso, não pode, porque você não está fazendo nenhuma coisa bem nem outra. Então tira um momento para você se concentrar, 10, 20 minutos, que seja uma oração de 5 minutos, de 1 minuto. Senta com Ele, fala com Ele, chama Ele. E para você entender um pouquinho melhor dele,
Comece a ler a Bíblia aos poucos. Né? Você estuda tanto, você às vezes lê tantos livros, se dedica a estudar coisas aleatórias para o trabalho, por que não sentar e ler aquele livro? Mesmo para entender, mesmo que você seja cético do assunto, para entender que história é essa que todo mundo fala, né? Que coisa é essa de ser cristão? Né? Quem é esse cara que veio para nós? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Pai? Né? Quem é o Espírito Santo? Ore, leia a Bíblia, tá? Uma vez, isso que alguém me explicou, que eu acabei me enrolando aqui, e é um assunto diferente dos outros vídeos para falar, porque eu não estou habituada a falar desse assunto, apesar de ter um relacionamento com ele hoje, e sentir que assim, ó, ele me transformou como pessoa, como ser humano, como mulher, como profissional. E foi um processo doloroso e é um passo de cada vez, não é da noite pro dia. Isso pode levar anos, pode levar meses. Kelly, já entendi que para falar com Deus eu sento, faço uma oração, leio a Bíblia, vou entendendo. Tá, entendi. Ok, vou entender melhor quem é Jesus. Você já entendi que você não vai me falar tudo e esse é só o primeiro vídeo. Se a gente fosse debater esse assunto, nós ficaríamos horas aqui para falar, porque não é fácil colocar tanto conteúdo em um vídeo de alguns minutos. Mas como é que eu vou escutar a Deus? Como é que Ele vai falar comigo? Como é que Ele vai fazer essa transformação? Como é esse agir de Deus? Tá? Como é o agir, né, desse ser majoritário, né, incrível, que está acima de nós? Ele usa diversas pessoas para falar com você. Ele pode estar usando esse vídeo nesse momento. Ele pode estar usando esse vídeo. Ele pode usar uma outra pessoa. Teve uma história na Bíblia que ele usou a mula, né? Tem a parte onde ele usa a palavra, por isso que o mais indicado é assim, ó. Deus muitas vezes vai se comunicar conosco de forma clara quando a gente for ler a Bíblia, ler a palavra, porque aquilo ali é um manual do que fazer, do que não fazer, dos valores, do caráter que você tem que ter, de como conduzir em determinadas situações. Inclusive a Bíblia fala sobre fofoca, fala sobre a comunicação, uma comunicação assertiva, né, em determinados momentos. Então, existem várias histórias, né, e ao longo dos próximos vídeos eu vou abordar algumas delas para trazer alguns temas específicos. Por exemplo, eu vou usar o tema comunicação. Eu já sei quais histórias eu vou usar, quais versículos eu vou citar aqui, tá bom? E explicar para você um pouco melhor. Então, quer conhecer melhor a Jesus? Fala com Ele, dobra o seu joelho, fala com Ele, né? Pede para Ele agir na sua vida, pede para Ele falar com você. E Jesus, Ele é um cara que, eu chamo de Jesus de cara, vai ter gente que vai me matar aí do outro lado. Jesus, Deus, Ele vai falar com você de formas inesperadas, tá? Mas para você se relacionar com alguém tão majestoso, imagina que você tem que se relacionar com um amigo. Eu fui em um determinado lugar, um restaurante, sei lá, e conheci uma pessoa nova. E eu gostaria a partir de agora de me relacionar com ela. Né? Como eu faço para me relacionar com ela? Sei lá, cheguei e não conheço o Josse. Conheci o Josse ali no restaurante, os amigos me apresentaram e eu preciso que ele me faça um favor. Ô Josse, age na minha vida aí, me transforma. Faz isso que tu tá fazendo na vida de todo mundo, tipo, eu quero esse negócio aí que você tá fazendo aí, né? Todo mundo tem acesso a você e você dá uma vida mudante para todo mundo. Eu também quero, faz aí pra mim. Você nunca viu essa pessoa. Você não tem um caminho, você não é amigo dela para pedir uma coisa desse tamanho. Então eu preciso começar como? De forma sutil. Me colocando à disposição. Lembre-se, não seja aquela pessoa que é servida, seja você a quem serve. Né? Às vezes as pessoas veem muito o próprio interesse e esquecem do outro. Então se coloca à disposição dele. Pai, eu tô aqui, fala comigo, usa-me para o seu propósito. Eu quero entender um pouquinho melhor, eu quero conhecer você melhor. Né? Fala com ele, estuda. Então é isso. O vídeo está longo já, acabou passando um pouco mais do que o esperado, mas nós vamos aqui começar uma série com este tema, conhecendo a Jesus de uma forma simples, acessível
Então fica ligado para os próximos vídeos, porque toda semana neste canal são 2 vídeos que vão ao ar. E eu te convido, por favorzinho, se inscreva no canal, curta os vídeos, comenta, se gostou, se não gostou, deixa aqui a tua opinião sobre isso. É muito importante para nós e o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a entregar também para mais pessoas. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha, né? Nos próximos vídeos a gente vai debater um pouco, de forma um pouco mais profunda, e eu vou trazer um embasamento aí também bíblico, de onde está, de onde não está, enfim. Vamos contextualizar isso tudo partindo do passo 1, tá bem? Para entender um pouco melhor isso. Gente, é isso. Um beijo no coração, muito obrigada e até semana que vem.